E finalmente tá acontecendo. Depois de mais de um ano de ter assinado com a PFL, finalmente Francis Ngannou tem data marcada para voltar ao MMA e vai enfrentar um verdadeiro problema: o brasileiro, atual campeão peso pesado da PFL, Renan Ferreira. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aconteceu, pessoal, finalmente Francis Ngannou vai estrear na PFL. Pra quem não lembra, depois que o Ngannou saiu do UFC lá em janeiro de 2023, poucos meses depois, em maio, ele assinou com a PFL. E foi um baita acordo, um baita contrato, muito diferente do que qualquer outro lutador de MMA já recebeu, tanto na PFL e acho que até na história do esporte. Porque Francis Ngannou não só foi contratado como lutador, ele também conseguiu um percentual da empresa e também cargos executivos. Ele é o chefe da divisão da PFL na África e também tem uma participação na liderança da empresa. Ou seja, ele tem voz ativa na tomada de decisões da PFL. Para completar, ele lutaria na aba de Super Lutas, que é uma divisão especial da PFL voltada para aquelas lutas chamativas, onde os lutadores têm direito a 50% das vendas dos pacotes pay-per-view. Foi um acordo surreal e até um tanto estranho. Parecia uma aposta desesperada da PFL, crente que a vinda do Ngannou iria movimentar a empresa. E confesso a vocês que isso até faria sentido para aquela época, quando o Ngannou assinou com a PFL. Porque quando o acordo foi feito, o Ngannou estava no auge da popularidade. Ele tinha acabado de sair do UFC como campeão moral dos pesos pesados e tinha acabado de vencer também o Ciryl Gane. Aquele debate dele contra o John Jones ainda estava muito em alta, então o nome dele estava também muito em alta. Sem falar que em outubro daquele ano, outubro de 2023, a popularidade do Ngannou, o peso do nome do Ngannou simplesmente explodiu depois daquela luta contra o Tyson Fury, onde o Ngannou quebrou mitos, deu knockdown e só perdeu para o campeão mundial em sua estreia no boxe por decisão dividida, que inclusive foi muito contestada. Ngannou perdeu a luta, mas saiu como grande vencedor da noite. E vou dizer pra vocês, se a estreia do Ngannou na PFL tivesse acontecido depois da luta com Fury, dependendo, até sem depender do nome do seu adversário, aí sim, Ngannou traria grandes números para a PFL, pelo menos baseado nos padrões da empresa. Só que aquela luta com Fury, obviamente, motivou o Ngannou a continuar no boxe. Afinal, bom, se eu fiz bonito contra o campeão mundial na primeira luta, eu acho que eu posso chegar muito mais longe. Esse foi o pensamento. E foi a partir daí que a PFL viu a grande falha do seu acordo. Porque além de todas essas regalias no contrato, o Francis Ngannou tinha total liberdade para fazer lutas de boxe, quando ele quisesse. E o pior é que não tinha limite, não tinha uma data especial para ele voltar, não tinha uma data especial para ele estrear no esporte, não tinha um vencimento. Ou seja, ele poderia continuar no boxe durante vários e vários anos e só no final da carreira estrear na PFL só para cumprir contrato. E o pior de tudo, a PFL não receberia um centavo por nenhuma dessas lutas do Francis Ngannou no boxe. Nenhuma parte da bolsa dele e nenhuma parte do faturamento. Até o Dana White falou na época que esse acordo parecia muito estúpido, porque parece que só o Francis Ngannou tá ganhando com tudo isso, a PFL nada. E pra piorar, o pior cenário possível aconteceu, tanto pro Ngannou como também pra PFL. Na última luta do Francis Ngannou no boxe, ele enfrentou o Anthony Joshua e foi simplesmente humilhado. O Joshua aplicou 3 knockdowns e nocauteou o Francis Ngannou facilmente no segundo round. E o Joshua saiu ileso, sem nenhum arranhão no rosto. E mais uma vez isso mostrou a grande burrada que foi esse acordo com a PFL. Pelo menos para a PFL. Porque essa derrota pro Joshua quebrou toda a aura do Ngannou, de homem mais temido do mundo, de monstro. E como ele não era mais campeão do UFC e nem de lugar nenhum, o grande chamativo do Ngannou era justamente isso, que ele era o homem mais temido do mundo, era esse monstro, era a imponência do Ngannou, a notoriedade do Ngannou que vendia suas lutas. É bem parecido com o Poatan, por exemplo, no mercado internacional. Ele nem sabe falar inglês, mas todo mundo quer ver a luta dele, todo mundo respeita, por causa daquela aura de homem imbatível, de temido, e também, claro, por seus nocautes no UFC. Resumindo, pode acreditar que, depois da derrota pro Joshua, o valor de mercado do Francis Ngannou caiu e muito. E adivinha quem é que vai colher o prejuízo? A PFL.
é como se tivessem extraído todo o suco comercial que o Ngannou tinha para oferecer, só que a PFL só vai ficar com o último gole. Parabéns pra PFL, fez o Ngannou encher os bolsos de todo mundo, menos dela mesma. E agora, só agora, finalmente, depois de tudo isso que aconteceu, a PFL finalmente anunciou que Francis Ngannou vai enfrentar Renan Problema no evento marcado para o dia 19 de outubro. Renan Problema que se mostrou talvez o melhor peso pesado fora do UFC. Ele vem numa fase sensacional, são 4 vitórias por nocaute, todas no primeiro round, e na última luta ele nocauteou em segundos o Ryan Bader, duplo campeão do Bellator. Na ocasião, Renan Problema, que já era campeão peso pesado da PFL, unificou os títulos do Bellator. Agora ele é campeão peso pesado do Bellator e da PFL. Em contrapartida, Francis Ngannou vem da pior fase da sua carreira e a pior fase da sua vida. Ele passou por uma verdadeira tragédia. O filho dele, de 8 meses, faleceu esse ano. Olha o cenário. Renan Problema voando no auge da sua carreira, maior, mais jovem, enfrentando o Ngannou com 38 anos, que acabou de ser nocauteado pela primeira vez na carreira por Anthony Joshua e acabou de passar pela maior tragédia da sua vida. Perdeu o filho. Nem física, nem mentalmente. O Ngannou não tá no lugar certo. E vai passar por aquele que é talvez o maior desafio da sua carreira. Ao meu ver, esse parece o cenário perfeito pro último prego do caixão da carreira de Francis Ngannou como lutador. Essa pode ser a sua última luta. Por outro lado, temos que lembrar também que Francis Ngannou é conhecido por quebrar mitos, de se superar. A história da vida dele é baseada nisso, em superação. Desde a sua vida como imigrante até a luta contra o Fury. Todo mundo achava que ele seria humilhado e ele foi lá, deu knockdown e só perdeu por decisão dividida na sua primeira luta de boxe. E na minha opinião, vencer o Renan Problema agora, nas condições que ele tá, seria uma das maiores superações de toda a vida do Francis Ngannou. Seria mais um lindo capítulo para sua história. Pois bem, já duvidei dele antes, eu achava que ele ia ser dominado pelo Tyson Fury, e o Ngannou me provou e provou o mundo todo o contrário. Então hoje, sinceramente, eu não duvido mais. Renan Problema vai ser favorito nessa luta, mas Francis Ngannou ainda é Francis Ngannou. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.